A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, um pouquinho cada dia e refletindo sobre a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Eu peço para que o Senhor se revele através do que nós vamos ler, para que nós conheçamos um pouquinho mais da sua vontade e do seu querer para nós. Fica conosco, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E vamos lá para Números capítulo 2, até o 3, verso 51, que diz o seguinte: Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurissadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gade acampará logo em seguida. Elisasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição, ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elissama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiezer, filho de Aminassadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naphtali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados no acampamento, segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. E aqui a gente vê que
não só eles contavam o número de pessoas, mas eles contavam os homens acima de 20 anos que eram considerados homens aptos para lutar. E as ordens do Senhor ainda decidiam como que seria a posição de defesa, sendo que a tenda do encontro ficaria no meio e você teria as tribos divididas ao seu redor, tanto para acampamento, como ordem do acampamento, como estratégia para defesa do próprio povo. E você vê que era muito necessário, mais para frente nós vamos ver que eles acabam entrando em diversas guerras porque os povos ao redor acabavam guerreando e era extremamente necessário eles terem esses soldados. Capítulo 3. Essa é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor, no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes junto com seu pai, Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para este propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Lembrando que quando o povo estava no Egito ainda, o Senhor matou todos os primogênitos dos egípcios como uma das pragas para que o povo de Israel saísse do Egito. Enquanto os primogênitos de Israel foram poupados, ao mesmo tempo que foram poupados, eles ainda pertenciam ao Senhor. A gente viu várias leis que dizem que as primeiras crias, os primeiros rebanhos, sempre são do Senhor, e assim não é diferente para o povo de Israel. Entretanto, para facilitar, para gerar alguma organização, conforme o que o Senhor queria, ele trocou. Ao invés de todas as tribos terem que dedicar o primogênito ao Senhor, o Senhor reservou os levitas, os descendentes de Levi, como povo escolhido. Então, os levitas são a substituição dos primogênitos de cada tribo. Que é o que aqui está dizendo no versículo 12. Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas registrados de acordo com os grupos de suas famílias. A gente vai ver aqui no livro de Números diversas genealogias, diversas listagens de pessoas e de famílias.
Por que isso era importante? Porque a gente está vendo que o povo de Israel está sendo organizado para entrar na terra prometida. E nós vimos um pouco atrás que essa organização, que as terras seriam divididas conforme os clãs. A gente tinha o ano do jubileu, que era aquele ano em que todas as terras voltavam para as famílias originais, que você tinha toda uma movimentação, e a própria palavra de Deus explica que isso acontecia porque a terra não era das pessoas, mas era de Deus. Então, na sociedade israelita, a gente tem essa organização em que as coisas, as terras, as pessoas pertencem a Deus e não a outras pessoas. Então, por isso, as terras voltavam para quem originalmente tinha terra, as pessoas que eram servos eram libertas. Então, aqui era importante que tivesse esse registro das pessoas para que você tivesse a descrição correta de quem tinha direito ao que conforme a lei do Senhor. Por isso que as genealogias são tão importantes aqui no Pentateuco. E mais uma coisa, a genealogia aqui no livro do Pentateuco nos ajuda a ver todo o plano de Deus, porque a gente sabe, por exemplo, que Jesus vem da tribo de Judá por conta dessas genealogias, por conta dessa costume, não sei se posso dizer costume, mas vou dizer costume dos judeus de guardarem a genealogia. E por conta deles guardarem a genealogia, a gente consegue ver os planos de Deus sendo realizados, desde a promessa de Abraão, que ele faria de diversas nações, até o nascimento de Jesus, vindo de toda essa linhagem. 21. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas haviam 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário, e a área designada para seu acampamento ficava do lado sul do acampamento. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava do lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés:
conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente dos filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Marcos 11, 27 até o 12, 17. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. João Batista, no caso, ele está se referindo. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que nós não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Novamente, a gente leu essa parábola também em Mateus, e é exatamente isso que esse verso 12 disse. Os lavradores para quem foram arrendados é o povo judeu, que recebeu de Jesus, que recebeu de Deus o privilégio de ser feito o povo escolhido. E
Deus deu as leis para o povo, como nós estamos vendo agora em Números, e o povo recebeu toda a graça de Deus, recebeu toda a possibilidade de receber a bênção de Deus. Mas os judeus negaram a Deus. Os judeus se afastaram de Deus. E Deus enviava profetas para avisar o povo dos pecados que eles estavam cometendo, para fazer com que o povo se arrependesse daquilo que estavam fazendo. Entretanto, vários profetas, foram torturados, foram mortos, foram espancados, receberam a recusa do povo que se recusou a ouvir a admoestação de Deus para eles. E aí Deus enviou o próprio Filho, Jesus, que nós vamos ver daqui a pouco, também foi morto por esses que foram concedidos o direito de povo de Deus pelo próprio Deus. O próprio Deus enviou o Filho e os judeus, que eram os lavradores, acabaram matando Jesus. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos ao César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são as imagens e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Aqueles tentaram pegar Jesus numa armadilha para tentar fazer com que ele fosse considerado como um revolucionário, mas a revolução que Jesus veio trazer não foi uma revolução física, mas sim uma revolução espiritual. Jesus não estava preocupado com o dinheiro deste mundo, ele estava preocupado com como o coração das pessoas estava. Salmos 47, do 1 ao 9. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, louvem-no com um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão. Pois todos os reis da terra pertencem a Deus, ele é grandemente exaltado em toda parte. E por fim, Provérbios 10, do 24 ao 25. Os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Olha que interessante essa parte. O modo como o perverso vive a vida faz com que ele não firme raiz, ele não tenha um alicerce duradouro. A mentira, uma pessoa que mente sempre está construindo, nunca tem algo estável, porque está sempre tentando sustentar mentiras com outras mentiras. Você gera inconsistências na vida que acabam fazendo com que quando vêm as tempestades, quando vêm as dificuldades, essas tempestades da vida levam embora o perverso. Mas o justo, ele tem um alicerce duradouro. Tem uma parábola que Jesus diz, que é sobre a casa na rocha, que o sábio edificou a casa sobre a rocha e o nécio, ele edificou a sua casa sobre a areia.
É mais ou menos esse mesmo sentido aqui. O justo tem um alicerce duradouro, ele coloca a sua raiz, ele sustenta a sua vida em algo que ele pode confiar, num alicerce duradouro, que é onde nós temos que sustentar também a nossa vida, sendo justo. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que você possa ter encontrado sabedoria, para que você possa ter encontrado as palavras de Deus nesses textos que nós lemos. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem se revelado para nós. Abençoa para que nós possamos compreender a Sua revelação e para que nós possamos colocar em prática, nos tornando cada dia mais santos, mais parecidos com Cristo. Nos ajuda nesse caminho. Abençoa, Senhor, nosso dia, para que ele possa ser abençoado, guardado e guiado por Ti. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor possa entrar com providência, aqueles que estão doentes e enfermos, para que o Senhor cure, Senhor, o seu povo. Abençoa aqueles que estão passando necessidade, para que o Senhor abra a porta de emprego, para que o Senhor traga o sustento, para que o Senhor dê saúde, para que o Teu povo possa, Senhor, conseguir o sustento. Continua conosco mais esse dia, para que tudo que nós fizermos seja guiado e guardado por Ti, para que tudo que nós fizermos prospere, Senhor, para que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória para o Seu povo e para que isso possa servir de testemunho para que outros venham Te encontrar. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere, que tudo que você fizer seja para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.